Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei a nossa conversa da semana, né, mostrando isso aqui, tá? Esses dois ingressos, tá? Bom, antes que alguém pense, tá, que isso aqui foram ingressos para assistir alguma rinha de galo, tá? Já vou esclarecendo que é bem longe, foi algo bem longe disso, tá? Esses ingressos, tá? Foram para um evento que está ocorrendo desde o último dia 1º de agosto e que termina, por sinal, amanhã, no dia 11, né? O nome desse evento é Animaneco, tá? Bom, primeiro ingresso, esse ingresso aqui de cima, tá? Foi para uma peça cujo título é O Estranho, a Metamorfose ou O Estranho Caso do Senhor G, tá? Essa peça, esse ingresso aqui de cima, tá? Já esse ingresso aqui de baixo, tá? Foi para uma peça chamada a Maravilhosa Princesa das Bolinhas, tá? Esse ingresso de baixo que eu estou tocando aqui, tá? Bom, para quem não sabe, esse evento, Animaneco, tá? Ele ocorre, caso eu não esteja enganado, desde 2019, tá? A princípio, ele acontecia sempre no mês de abril, tá? Não havia um período específico, um dia específico, a única coisa específica, né? A única coisa certa é que ele ocorria no mês de abril. E no ano passado, o evento ele acabou sendo transferido para o mês de agosto, tá? Todos os espetáculos, todas as peças, elas são ótimas, são peças de excelente qualidade, tá? E esse evento, Animaneco, ele é um festival internacional de bonecos. Na verdade, não necessariamente todas as peças teatrais são peças com teatros de boneco, tá? Muitas dessas peças contam histórias, né? E essas histórias elas são contadas a partir de algum objeto ou a partir de alguma imagem, né? No caso, tá, essas duas peças que eu assisti a primeira, né, que é O Estranho Caso do Senhor G, foi uma adaptação daquele famoso livro, né, aquele livro bem clássico, excelente livro, por sinal, que é a Metamorfose, um livro de autoria do Franz Kafka, né, que foi um autor, um escritor, um dramaturgo nascido em Praga, né, Praga que hoje é a capital da República Tcheca, né, e que na época que ele viveu, a Praga ela fazia parte do Império Austro-Húngaro, né, o Franz Kafka ele era um judeu, havia esse estigma, né, pelo fato de ele ser judeu, essa perseguição, né, absurda, monstruosa até, pelo fato de ele ser judeu, né, e baseado nisso, nos dramas pessoais que ele teve, né, ele acabou escrevendo um livro intitulado A Metamorfose, né, em que o protagonista ele acaba sendo transformado naquele bicho, digamos, um bicho, digamos, não muito agradável, né? Que eu imagino que vários de vocês até tenham lido esse livro, né? E esse grupo que ensinou essa peça, tá? Era um grupo de Bogotá, né? Bogotá, capital da Colômbia, né? Um ótimo grupo, excelente grupo, diga-se de passagem, né? E a outra peça, a Maravilhosa Princesa das Bolinhas, tá? Foi encenado por um grupo de Itajaí, tá? A duração dessa peça é uma duração até relativamente curta, tá? E essa peça, ela conta apenas com uma atriz, tá? E essa única atriz, ela passa a peça inteira sem dizer uma mísera palavra, tá? É uma peça sem falas, né? E uma ótima peça, diga-se de passagem, tá? E, bom, esse festival, Animaneco, tá? Voltando, né, ao festival em si, o Animaneco, tá? Parte dessas peças é encenada no Teatro Juarez Machado, como foi o caso dessas duas peças no qual este que vos fala esteve presente, e a outra parte dessas peças é encenada no Galpão da Jote. Para quem não sabe, o Galpão da Jote, que é a Associação Joinvilense de Teatro, ocupa um daqueles prédios, né, onde até os anos 90 funcionou a Fábrica da Antártica, né? A saudosa Fábrica da Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Mas voltando, né, esse festival Animaneco ele já vem crescendo ano a ano
E ele conta com patrocínio de várias empresas importantes, né? Que eu, obviamente, não direi quais são, até porque eles não estão me pagando nada, né? Não estão soltando jabá, né? Mas enfim, né? Para quem em agosto do ano que vem não souber o que fazer, não tiver nada programado, né? Então tá aí uma excelente dica, né? O Festival Animaneco, sempre no mês de agosto, né? Repetindo, Festival Animaneco, Festival Internacional de Bonecos de Joinville, tá? Que diga-se, eu já ia me esquecendo, é um festival promovido pela ESAE, que é uma companhia de teatro daqui mesmo de Joinville, né? Companhia de teatro de bonecos, né? Que é capitaneada, liderada pelo Cássio Correia, né? Bom, mas afinal de contas, aonde que eu quero chegar, né? Por que eu estou falando tanto desse festival, do Animaneco, da peça em que o cara se transforma em um bicho, da peça em que a atriz ela entra muda e sai calada? Aonde que eu quero chegar? Bom, surge aquela pergunta inevitável. Afinal de contas, quando que teve início o teatro joinvilense? Bom, essa história ela começa bem lá atrás, tá? Bom, até já ia me esquecendo, né? O livro aqui é pesadão e eu não sei se eu conseguirei mostrar essa foto a vocês. Né? Assim, conseguirei sim, tá? Só um instante, que como eu disse, o livro aqui é pesado, tá? Bom, essa era a foto que eu queria mostrar para vocês, tá? Bom, esclarecendo, tá, que esse cara que vocês estão vendo não é o Papai Noel, tá? Já chegarei lá, tá? Repetindo, esse aqui não é o Papai Noel, tá? Bom, como eu já ia dizendo, tá, a história do teatro joinvilense, ela é bem antiga, tá? Em 31 de maio de 1858, tá? 25 pessoas, incluindo ali o Papai Noel, tá? O cover do Papai Noel, o Papai Noel cover, tá? Eles acabaram fundando a Harmonie Gesellschaft, tá? Traduzindo, Sociedade Harmonia, tá? A Sociedade Harmonia, tá? Era uma companhia, não necessariamente uma companhia de teatro, tá? Era sim uma companhia de teatro, tá? Mas não necessariamente a intenção deles era apenas realizar peças de teatro, tá? Obviamente, é uma entidade de caráter cultural e a intenção era, obviamente, divertir os moradores da então colônia Dona Francisca, tá? E com esses espetáculos artísticos, criar um clima de camaradagem, um clima de família, vamos dizer assim, entre os moradores da colônia Dona Francisca, tá? Bom, esse cara, o Papai Noel aqui, o Papai Noel cover, tá? Foi nada mais, nada menos do que o Otto Kardeffel, tá? Então, o Papai Noel cover foi o famoso Otto Kardeffel, que hoje é nome de rua, tá? Para quem não sabe, o Papai Noel cover, tá? Esse cara aqui, ele foi presidente da Câmara de Vereadores de Joinville de 1874 até 1877, tá? Ele foi vereador por 2 ocasiões, caso eu não esteja enganado, tá? Ele foi tesoureiro da Sociedade Hamburguesa, né? Que é a famosa e célebre empresa que loteou e colonizou Joinville, tá? Além disso, tá? Ele foi fundador de diversas outras entidades, inclusive a primeira loja maçônica da história de Joinville, que foi fundada em 30 de dezembro de 1855, que era praticamente do lado da antiga igreja matriz da cidade. Um dos fundadores foi justamente o Otto Kardeffel, né? O Otto Kardeffel foi uma figura bem expressiva, né? Bem dinâmica, né? E um dos feitos dele foi justamente o de ter sido um dos fundadores da Sociedade Harmonia, desse primeiro grupo de teatro, né, da história de Joinville. Mas, afinal de contas, aonde que a Sociedade Harmonia ela foi fundada? Né? Bom, há uma certa controvérsia quanto a isso. Tá? Alguns, né, defendem, né, a Ellen Herkenhoff, né, a Ellen Herkenhoff, tá? Que foi possivelmente uma das maiores conhecedoras da história de Joinville. Ela afirmava, né, ela faleceu em 2005, caso não esteja enganado, ela afirmava, tá, que
a Sociedade Harmonia, ela foi fundada em uma casa, né, em um salão, né, que ficava no cruzamento da então Cachoeira Strass, que hoje é a Rua Princesa Isabel, com a Nordstrasse, hoje é a Rua João Colim, tá? Esse local que eu estou mencionando é aquele prédio onde durante muitos anos, né, funcionou a loja Abarateira, e já há um bom tempo ali funciona uma das farmácias do SESI, né? Então, a dona Ellie, né, ela defendia a tese de que a Sociedade de Harmonia foi fundada nesse local que eu estou mencionando, onde hoje existe a farmácia do SESI. Já o Carlos Ficker, né, que foi autor de vários livros a respeito, contando partes da história de Joinville, que também foi outro grande conhecedor da história da cidade, ele defendia, né, a tese, né, de que a Sociedade de Harmonia ela teria sido fundada em uma casa que ficava no cruzamento do que hoje é a Rua 15 de Novembro com a Rua João Colim. Nesse local, hoje existe a papelaria Desetécnica, né? Possivelmente, a tese mais correta é a da Dona Ellie, né? A de que a Sociedade de Harmonia ela foi fundada ali no cruzamento do que hoje é a Rua Princesa Isabel com a Rua João Colim, tá? Bom, mas afinal de contas, como é que eles fazem? Afinal de contas, aonde que aconteciam, né? Esses espetáculos, né? Essas encenações ocorria já que lá em 1858 faltava praticamente tudo em Joinville, né? Joinville existia uma localidade, era um povoado recém-fundado, enfim. Eles faziam essas encenações teatrais numa clareira no meio do mato, era debaixo de um pé de goiabeira, lá no quintal do seu Frites, era num barracão. Afinal de contas, como é que eles faziam para encenar essas peças teatrais? Bom, essas peças, tá? Elas, a princípio, elas foram encenadas, tá? Na casa, tá? Numa mercearia que pertencia ao Eduard Trinques, tá? Essa mercearia que pertencia ao Eduard Trinques ficava justamente onde hoje existe a papelaria Desetécnica, ou seja, ali no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Rua João Colim, tá? Inclusive eu tenho até uma gravura, né? Gravura bastante antiga, né? Para mostrar a vocês, só um instante, tá? Seria essa gravura aqui, tá? Só um instante. Tá? Essa gravura aqui que está sendo tocada pelos meus dedos, tá? Então, esse local aqui que vocês estão vendo, essa casinha aqui que vocês estão vendo, foi o local onde foram encenadas as primeiras peças teatrais, tá? Da história de Joinville. Existe, tá? Pressupõe-se, tá? Supõe-se, tá? Que antes mesmo dessa data que eu mencionei ainda há pouco, 31 de maio de 1858, que foi a data da fundação da Sociedade Harmonia, já ocorriam, já aconteceram, tá? Já haviam acontecido algumas encenações de peças teatrais, tá? Só que, repito, isso é apenas uma suposição, tá? Não se tem certeza disso. É provável, tá, que já algumas peças de teatro já tenham sido encenadas antes de 1858, tá? Então, repetindo, esse aqui oficialmente, tá? Esse local que fica ali hoje no cruzamento da 15 de novembro com a João Colim, né? Essa casinha aqui que vocês estão vendo, oficialmente foi o local em que foram encenadas as primeiras peças de teatro de Joinville, tá? Repetindo, nesse local hoje existe a papelaria Desetécnica, tá? Como é que eles faziam, como é que eles se viravam, tá? Obviamente, tá, não havia nenhum ator profissional, todos eles eram atores amadores, né? Então eles se reuniam e ensaiavam todos os dias na parte da noite, tá? E aos finais de semana, tá? E essas peças, como é que eles faziam para ensinar essas peças? Bom, eles pegavam dois cavaletes, tá? Pegavam um pedaço de madeira, colocavam esse pedaço de madeira em cima desses cavaletes, tá? E isso que eu estou dizendo, esse pedaço de madeira, ele servia como um palco improvisado, tá? Isso acontecia, e eles prendiam no teto, tá? Quadros de madeira, tá?
e esses quadros de madeira eles eram cobertos por um pedaço de papel. Então, esses quadros de madeira que eram cobertos por pedaços de papel, eles serviam como um cenário improvisado, tá? E eles usavam luz de estearina para iluminar o, entre aspas, palco, tá? Para quem não sabe, a estearina, tá? É um composto, é uma substância química que é procedente, tá? Do óleo, tá? De palma. O óleo de palma é o popular óleo de dendê, tá? Então se usava antigamente o óleo, esse composto químico, né? Resultado, né? Da decomposição do óleo de dendê. Na ausência da luz elétrica, isso servia como uma iluminação lá por volta de 1858, né? Então, para vocês perceberem o quanto essas peças, né, teatrais, elas eram feitas na base do improviso, né? O quanto isso era algo precário, né? Bom, além das peças teatrais, tá? Também logo após as peças teatrais também acontecia ou algum baile, tá? Ou algum espetáculo de música, tá? Então, não ocorriam apenas espetáculos de teatro, mas também espetáculos de música e de dança, tá? Bom, como esse vídeo já está interminável, vou ficando por aqui e no vídeo seguinte, obviamente, eu trarei mais informações. Então, até lá e beleza. Falou?